Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do nosso canal Resenha Teológica e hoje nós vamos falar sobre esse maravilhoso O Messias Vem à Terra-média de Philip Ryken, imagens do tríplice ofício de Cristo em O Senhor dos Anéis. Bem, é conhecido de todos os estudiosos aí de Tolkien, ou pelo menos dos admiradores da obra de Tolkien, que Tolkien era, num certo sentido, totalmente avesso a alegorias. Então, se a gente entende que uma hermenêutica correta é você fazer uma leitura de acordo com a intenção do autor, fazer alegorias à obra de Tolkien constitui-se num erro, porque não é essa a intenção do autor. Por exemplo, diferente de Lewis, C.S. Lewis em Nárnia, ele faz alegorias. Se você lê Nárnia e não entende que Aslan é Jesus, você está fazendo uma leitura totalmente errada, porque o Lewis deixa isso muito claro na sua obra. Mas Tolkien não faz isso. Porém, mesmo Tolkien sendo avesso a alegorias, sendo contrário a alegorias, todo autor ele traz para sua obra um pouco ali da sua cosmovisão, ou seja, da forma como ele enxerga o mundo e as coisas ao seu redor. Sabedores de que Tolkien era cristão, católico devoto, é impossível também não perceber aspectos do cristianismo dentro da obra deste autor. E é isso que o Philip Ryken faz aqui, então, neste livro, O Messias Vem à Terra-média. Ele entende, ele sabe que não se pode alegorizar e ele não está fazendo alegorias, mas ele consegue captar, baseado nessa cosmovisão do autor, aspectos cristãos, aspectos de Cristo nos personagens. E o que nós temos aqui então? Nós temos primeiro o autor conceituando para a gente essa ideia do tríplice ofício de Cristo, que é o conceito que nós podemos dizer de Cristo, ele cumprindo ali três ofícios: o ofício profético, o ofício sacerdotal e o ofício real. O único personagem que cumpre esses três ofícios na história, na Sagrada Escritura, é Cristo. O Philip Ryken, ele vai enxergar aqui dentro do Senhor dos Anéis esses três ofícios de Cristo em três personagens diferentes, no caso 4 personagens diferentes. Então ele vai mostrar pra gente primeiro Gandalf, primeiramente conhecido como Gandalf o Cinzento e depois Gandalf o Branco, o mago ali, que vem à Terra-média para auxiliar. Lembrando que Gandalf ele é um dos Maiar, ou seja, ele é um ser diferenciado, ele não faz parte da categoria dos elfos, nem da categoria dos homens, obviamente nem dos anões, nem dos hobbits, mas ele é enviado ali pelos Valar para auxiliar ali nos acontecimentos que vão acontecer. E não só ele, né? Na classe dele ali, são 5 que vem Gandalf o Cinzento, vem Saruman o Branco, e vem Radagast, aquele que fala com os animais, aquele que tem um contato mais ali na natureza, e vem 2 outros magos azuis que não entram diretamente aí no contexto da história do Senhor dos Anéis. Então Gandalf, ele sendo esse ser diferenciado, eles vêm junto com os outros também, né? Mas eles vêm com essa roupagem de um homem mais velho, com aquela aparência sábia, e realmente são muito sábios. E o Gandalf, ele tem esse papel profético, e é impressionante a gente perceber isso na obra, depois de ter esse pressuposto que o Ryken traz pra gente aqui no livro, porque você vê que assim como os profetas do Antigo Testamento muitas vezes não eram ouvidos, o Gandalf também muitas vezes ele não é ouvido. Assim como os profetas do Antigo Testamento não traziam uma mensagem própria, um ideal próprio, uma vontade própria, o Gandalf também ele não traz isso, e a gente vê o que acontece quando o Saruman tenta fazer isso, né? Trazer ali os seus próprios interesses, enfim.
ele vai para o lado negro da força, fazendo uma outra referência aqui. Então, o Gandalf é claramente representado, ou melhor dizendo, o Gandalf é claramente a representação, eu ia dizer representado, mas a representação desse ofício profético. Ele é um profeta. Além do Gandalf com esse ofício profético, o Ryken vai mostrar pra gente aqui Frodo e Sam como representando o ofício sacerdotal, ou seja, o sacerdote era aquele que conduzia o povo ao trabalho litúrgico, àqueles trabalhos no Antigo Testamento ali de remissão de pecados, ou melhor dizendo, de sacrifícios por causa da remissão dos pecados. Os sacerdotes eram aqueles que ajudavam o povo, carregavam ali o fardo do povo, num certo sentido. E Cristo, como o sumo sacerdote supremo, ele é aquele que carrega definitivamente o nosso fardo, que é o nosso pecado, ele leva sobre si. E o Ryken vai mostrar aqui que o Tolkien, ao representar esses dois personagens, Frodo e Sam, os dois estão fazendo representações do ofício sacerdotal de Cristo, porque nós temos ali Frodo sendo o portador do anel, aquele que carrega o anel, aquele que carrega uma responsabilidade que nenhum outro iria conseguir, e não sozinho, porque a gente tende a olhar muito para Frodo, mas esquece que a amizade de Sam e o auxílio de Sam ali são assim imprescindíveis. Sem o auxílio de Sam, Frodo não conseguiria. E é interessante perceber uma coisa, que Frodo, como sendo essa representação sacerdotal, no final, quando ele chega na Montanha da Perdição, que ele deve destruir o anel, ele não faz, ele se nega a fazer, assim como Isildur no finalzinho da Segunda Era também, mas enfim, o Frodo ele se nega a fazer isso. E ali a gente tem um aspecto que é uma discussão entre os estudiosos da obra de Tolkien, que é o aspecto da providência, ou seja, Eru Ilúvatar, que é a divindade principal na Terra-média, ele age por meio da providência, fazendo com que o anel seja destruído. Vocês vão lembrar que o Gollum, o Sméagol, ele segue eles até ali. No último momento ele consegue, quando Frodo se nega a jogar o anel e coloca o anel no dedo e fica invisível, o Sméagol, por meio das pegadas dele ali, ele consegue se atracar com ele, morde o dedo do Frodo, arrancando o dedo dele, pegando o anel, e quando ele está ali se regozijando porque está com o anel, ele cai na larva ali da Montanha da Perdição, o anel é destruído e a guerra então é vencida, Sauron é vencido. E enquanto então Frodo ele falha nessa representação, Cristo é o sacerdote por excelência, é o sumo sacerdote por excelência, porque Cristo não falha. Cristo ele não titubeia na última hora, ele vai até o fim. Então são aspectos, mesmo tendo essa representação, essa similaridade, mas nós temos distinções, obviamente, né? E partindo para o terceiro aspecto que ele vai trabalhar aqui, é o aspecto do Aragorn, filho de Arathorn, como rei, representando então esse terceiro ofício de Cristo, que é Cristo como rei. E é impressionante, no livro O Retorno do Rei, você tem uma diferença muito grande da imagem que o Peter Jackson passa do Aragorn no filme. Eu pelo menos percebo isso. No filme você tem um Aragorn muito inseguro, você tem um Aragorn muito dependente de Gandalf, e no livro não. No livro o Aragorn ele encarna realmente essa postura real. Ele é aquele que cura, né? Coisa que não foi representada nos filmes, infelizmente. Mas ele é aquele que cura, ele é aquele que realmente se porta como rei, ele é aquele que realmente toma a liderança, e finaliza ali com aquele casamento do Aragorn com a Arwen, a elfa, e coroando ali, talvez fazendo um simbolismo do final escatológico de Cristo com a sua noiva, que é a igreja. Enfim,
é importante mencionar que o Reich, em momento algum, ele está alegorizando a obra do Tolkien, mas ele está captando essas representações por meio, entendendo que o autor, o Tolkien, então, ele escreve influenciado por essa cosmovisão cristã que ele tem. E é inegável que O Senhor dos Anéis, Silmarillion, tem esse aspecto cristão. Também a gente precisa deixar claro, eu estou cheio de ressalvas aqui porque eu não quero ser mal interpretado e nem interpretar incorretamente o Riken aqui com o que ele escreve, e muito menos Tolkien. Mas a gente tem que deixar claro que a Terra-média, segundo as palavras do próprio Tolkien, é uma era pré-cristã. Então colocar Cristo ali diretamente seria um anacronismo, né? Mas entendendo que se trata de fantasia, se trata de a representação de um ideal que o autor quer fazer, você tem sim então esses pontos, esses aspectos que a gente pode sim fazer relações de Cristo, de valores morais e éticos cristãos ali em Tolkien, ali na Terra-média, no Senhor dos Anéis, no Hobbit, no Silmarillion e em toda essa obra vastíssima que o professor Tolkien nos legou. É isso. Leiam esse livro, recomendo. É claro que aqui foi só uma abordagem bem básica, mas leiam O Messias Vem à Terra-média, de Philip Ryken, lançado aí pela editora Monergismo. E não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar aí nas suas redes sociais. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Sempre a gente está falando de livros aqui, sempre falando de literatura cristã, literatura mundial no geral. É isso. Eu vou ficando por aqui. Tchau, até os próximos vídeos deste canal.